Olha, o Sampaio Corrêa já está em São Luís, terminando sua última preparação para o jogo já do fim de semana contra o Náutico. Jogo pela Copa do Nordeste, 2 jogos seguidos da mesma competição, só que o Sampaio Corrêa atualmente não vem tão bem das pernas ali na Copa do Nordeste. Uma vitória, 2 derrotas consecutivas na competição e agora jogando em casa, quem sabe busca a sua segunda vitória na competição e aí serão, quem sabe, a gente torce para isso, 2 vitórias em casa e 2 derrotas fora de casa. Mas roda pra gente o VT do Sampaio Corrêa para entender um pouquinho mais dessa situação. O Sampaio Corrêa começou a temporada com objetivos bem delimitados, inclusive por conta do seu centenário. Campeonato Maranhense era obrigação e, como tinha o melhor time do campeonato, perder não era uma opção. Mas no final do primeiro turno, encarou o Maranhão Atlético Clube e o jogo não foi fácil. Empate em tempo normal e decisão nos pênaltis. O tricolor viu o seu adversário levantar o título de campeão do primeiro turno em pleno Castelão. O elenco tricolor nem sequer cumprimentou os campeões da noite. Primeiro tropeço da temporada. No meio tempo, a Copa do Nordeste teve seu início e o Sampaio começou bem, vencendo o Bahia em casa, no estádio Castelão por 1-0. Jogo difícil, mas que animou a torcida. Na sequência da competição, 2 derrotas. A primeira para o Ceará fora de casa, adversário que não vinha bem, mas mostrou força jogando contra o Tubarão, que mal conseguiu realizar boas jogadas ofensivas, apresentando futebol muito abaixo do esperado. Derrota fora de casa para um adversário difícil, aparentemente normal. A segunda derrota foi contra o ABC, jogo também fora de casa e o mesmo placar se repetiu. 2-0 ABC no Frasqueirão, com mais de 8.000 torcedores no estádio. Mais uma derrota para a conta na Copa do Nordeste, o que não agrada nada ao tricolor e nem à torcida que já lembra da temporada 2022, que o time em 19 jogos fora de casa venceu apenas 3 jogos. A torcida fica na bronca, principalmente pela forma que o time se apresenta, não necessariamente pela derrota, mas pela falta de criatividade e empenho dentro de campo. O próximo adversário será o Náutico, no Estádio Castelão, e a esperança quando o jogo é em São Luís sempre é renovada. No Campeonato Maranhense, o tricolor segue sendo o time a ser batido, líder isolado tanto no Grupo A quanto na classificação geral. Mas fica a pergunta: o Campeonato Maranhense é parâmetro para todas as outras competições que o Sampaio Corrêa tem pela frente? Pois é, Rodrigo Barbosa, o que esperar desse Sampaio Corrêa que até o momento, na minha humilde opinião, vem repetindo os erros da temporada passada, principalmente nos jogos fora de casa? Eu acho que assim, apesar de viver um momento assim diferente porque é um novo técnico, né? Mas parece que os erros parecem os mesmos, né? Literalmente ele deu continuidade no trabalho, porque não consegue vencer fora de casa, né? Esses jogos, não, a gente está levando em consideração o Campeonato Maranhense, né? Porque o Campeonato Maranhense fora do estado, fora do estado. Exatamente, pegou avião, vamos dizer assim, não atravessou só a Ponte dos Mosquitos ali, mas o Estreito dos Mosquitos, mas pegou avião, o aeroporto. Então, parece que ficou realmente assassino, mas eu acho que virou o momento, eu acho que a diferença para o Felipe Conceição hoje, até que ontem eu brinquei, será que a gente já pode cornetar o Felipe Conceição? É que o Sampaio em nenhum momento ele se mostra competitivo. Né? Contra o Léo Condé, quando tinha o Léo Condé também, tinha alguns jogos, muitos dos jogos também, o Sampaio muito abaixo, muito fácil batido, mas pelo menos a gente via um resquício de competitividade, o Sampaio um pouco mais, em alguns momentos, um pouco mais organizado, taticamente, e com esse novo, com o Felipe Conceição, a gente não vê, né, minimamente Sampaio ainda organizado, melhor dizendo, dando assim, esperanças ao torcedor que isso possa mudar, né? Olha, inclusive no VT, a nossa querida repórter, ela inclusive comenta, o Campeonato Maranhense não é parâmetro para as competições nacionais que o Sampaio Corrêa tem pela frente. Sim. Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Então, Rodrigo Barbosa, o que fazer para ter um parâmetro em relação a essas outras competições? Inclusive, não conquistar
o Campeonato Maranhense torna as coisas ainda mais difíceis, porque se o Campeonato Maranhense não é parâmetro para as competições nacionais e ainda assim você não consegue conquistá-lo tendo o melhor elenco do estado, as coisas já ficam desencaixadas, né? Já começa a ficar uma situação complicada. Não, exatamente. Vamos dizer que o Sampaio é o Chapadinha, o Tum-Tum, né, 2.0, vamos dizer assim. Usa o Campeonato Maranhense como forma de preparação para a temporada, mas para ritmo de jogo, para encaixar o esquema de jogo, né, a forma de jogar, para como o Felipe Conceição agora chegou, para os jogadores absorverem melhor o esquema tático, eu acho que para as peças ganharem confiança para a sequência da temporada, eu acho que o Campeonato Maranhense para o Sampaio Corrêa serve para isso. Né? Realmente não é parâmetro. O Sampaio está passando o rodo no Campeonato Maranhense. No São José. No São José não tem, faz a diferença, está fazendo a sua obrigação. Né? Vai chegar, vai conquistar o título com o pé nas costas, como já não vai mais, porque o Maranhão já levou o primeiro turno. Né? Mas agora em relação a isso, a se preparar, a entrar em forma física, em absorver o novo comandante, as informações, o que o comandante, o estilo de jogo, né? Perfeito, a filosofia de jogo do Felipe Conceição, o Campeonato Maranhense serve muito para isso. Né, porque você não é tão exigido e você pode fazer as devidas observações e pontuações, mas dizer que vai chegar, passar o rodo do Campeonato Maranhense, vai chegar numa Copa do Nordeste, uma Copa do Brasil, você vai bater de frente com o seu adversário, aí não, o Maranhense não serve de maneira nenhuma de parâmetro para o Sampaio. Olha, no fim de semana vamos ter jogo do Sampaio Corrêa na Copa do Nordeste contra o Náutico. Coloca a escalação, a provável escalação do Sampaio Corrêa, que deve ir a campo, inclusive com alterações, mudanças, tanto por desgaste físico, o Alan Godoy teve desgaste físico, né, um certo pequeno estiramento, mas nada que se preocupar, segundo o departamento médico do Sampaio Corrêa. O Pimentinha está aqui, mas é dúvida ainda, porque também estava com um certo desgaste muscular, mas provavelmente deve ser esse o time. Luiz Daniel, aí o Pedro Carrerete, né, o Alan Godoy tá fora, Joécio e o Vitinho voltam no lugar do Pará, Matheus Ludwig, Emerson, Nadson, Rafael Vila, talvez Pimentinha, Gabriel Furtado ou Gabriel Silva e Matheus Martins. E aí, Rodrigo, a gente já volta ao meio de campo como a gente já está mais acostumado a ver e que funciona. Exatamente. Pelo menos o Campeonato Maranhense vem funcionando, né? Tanto o Rafael Vila quanto o Nadson conseguindo apoiar um pouco mais, o Emerson fazendo mais esse fechando, né? Mais esse bloqueio ali como o primeiro volante. É mais ou menos isso que pode ser o Sampaio Corrêa contra o Náutico? Eu acho que E outro, é mais ou menos isso, é isso que pode ser a receita para vencer o Náutico? E eu vou além, né? Eu acho assim, que o Sampaio, como ontem o Tadeu destacou bem, depois do Náutico já é a metade já da primeira fase do campeonato, da Copa do Nordeste. Então você, para errar, você tem que agora errar o menos possível. Né? E o Felipe Conceição já foi 2 vezes jogar fora de casa com outro esquema tático. Eu já começaria a pensar nesse esquema tático, né, como forma de pensar como numa padrão. Exatamente, uma forma de classificação, para você chegar mais forte. Você já foi com 3 volantes, não consegue jogar, né? Vamos fazer no esquema que realmente é o que eu vou utilizar para a temporada, né? Então esse é o esquema que mais me agrada, só que o que está destoando um pouco ainda desse esquema tático é uma peça chamada Rafael Vila, né, que ano passado teve muito bem, foi uma peça interessante com o Léo Condé, mas com o Felipe Conceição, mesmo no Campeonato Maranhense, que não é parâmetro, ele ainda não se encontrou nessa temporada, né? Mas no mais, eu acho que deve ser isso aí realmente o Sampaio Corrêa amanhã. Pois é, o jogo é amanhã contra o Náutico no Estádio Castelão, o provável time deve ser esse, jogo muito importante para as pretensões do Sampaio Corrêa na Copa do Nordeste. Rápido intervalo, na volta o assunto é Motoclube de São Luís.